Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coluna vertebral, especificamente de dor na coluna de origem facetária. Pois bem, essa dor está relacionada à lesão na articulação facetária da nossa coluna vertebral. Ela é mais comum aparecer na coluna lombar ou na coluna cervical. Mas para a gente entender melhor essa dor, essa lesão, a gente precisa entender um pouquinho sobre a parte da anatomia e da biomecânica dessa articulação. Pois bem, essa articulação se faz pelo processo articular superior da vértebra infrajacente e o processo articular inferior da vértebra suprajacente. Essa articulação é uma articulação sinovial plana, ou seja, ela realiza deslizamentos. E esse deslizamento e esse movimento está presente em todos os movimentos da nossa coluna vertebral. Diretamente, ela participa mais na estabilidade dos movimentos de torção da nossa coluna vertebral. Tá bom? E quando a gente fala das possíveis causas dessa lesão, nós estamos diante de fatores biomecânicos que está muito presente na população. Um dos principais fatores são a hipermobilidade vertebral associada com instabilidade articular. Mas, João Lucas, o que é isso? São movimentos em excessos da sua coluna vertebral. São movimentos que ela não deveria fazer e acaba fazendo. Um movimento a mais de flexão, um movimento a mais de extensão, um movimento a mais de inclinação, somando com o quê? Com instabilidade. É aquele movimento que não é harmônico, é aquele movimento que não é estável, ele é instável, ele é descoordenado. Juntando com o quê? Nessa história toda pode ser o principal fator, que é os movimentos repetitivos ao longo dos anos. Então, quando você junta movimentos instáveis, excesso de movimento, com movimentos repetitivos e ainda com cargas, meu amigo, você está diante realmente de um desgaste. Você pode estar contribuindo realmente para um desgaste facetário dessa articulação. E esse desgaste, ele geralmente é uma coisa crônica, ele vem a longo prazo. Está associado, que eu vou falar lá na frente, com possíveis artroses realmente graves. Tá bom? E quando a gente está diante dos sinais e sintomas, geralmente a gente vê as pessoas sentindo dores quando fazem um movimento para um lado e sentem dor nas costas do mesmo lado. Quando você inclina o pescoço para o lado direito e sente a dor do lado direito. Quando você apresenta o processo de desgaste facetário, o nosso sistema neuromuscular, o nosso organismo, ele é muito inteligente. O que acontece? Você está apresentando excesso de movimento, movimentos repetitivos e movimentos instáveis, por outros submotivos biomecânicos, os seus músculos superficiais eles entram em espasmo, em contratura. Para quê? Para não permitir mais que você fique realizando esses movimentos em excesso. E aí, geralmente, o indivíduo começa a movimentar a sua coluna em bloco, ele começa a apresentar rigidez na coluna vertebral, certo? São pessoas que podem apresentar dores também quando passam muito tempo em pé, numa fila, no supermercado, ou que passam muito tempo andando no shopping. Geralmente, aquela pessoa passa um pedaço, um passeio, um lazer, andando no shopping, procura logo um canto para sentar, porque não aguenta de dores nas costas, tá certo? Essas dores realmente podem, no mínimo, limitar e no máximo incapacitar, podem prejudicar tanto no seu esporte, como no seu lazer e até mesmo tirar você do seu trabalho. Você já se imaginou deixar de trabalhar numa idade produtiva aí entre os 30 e 40 anos por conta de dor nas costas? Pois bem, então pensando nisso, a gente tem que refletir sobre a prevenção dessas dores, que eu vou falar lá na frente, tá bom? Entenderam a questão dos sinais e sintomas? Certo. Quando a gente fala da negligência do tratamento, das complicações, é justamente isso.
você pode apresentar um desgaste nessa articulação, começar a apresentar dor. Se você negligenciar o tratamento, você pode evoluir com fatores como a artrose, realmente o desgaste articular em excesso. Você pode apresentar primeiro a artrite, depois a artrose, e aí, meu amigo, realmente lhe incapacitar e as dores ficarem absurdas, tá bom? Mas eu sei que você não vai fazer isso, eu sei que você vai tratar. E quando a gente fala de tratamento, você mesmo pode estar fazendo alguma coisa em casa. Pois bem, geralmente essas dores estão associadas também a compressões facetárias, a compressão naquela articulação, o desgaste naquela articulação. Então você vai se dar bem com movimentos de mobilidade contralateral ao desgaste. Para quê? Para abrir o espaço articular e diminuir a compressão, diminuir a pressão e a dor nessa região. Tá bom? Então, exercícios de mobilidade contralateral, a dor vai te ajudar, tá certo? Como é uma lesão crônica, água morna, né? Bolsas de água morna, realmente pode aliviar na diminuição das tensões musculares e isso, como consequência, diminuir suas dores. Isso você pode estar fazendo em casa. Só que você deve procurar a ajuda do médico e do fisioterapeuta. Do médico para ele realmente fazer o diagnóstico certo e prescrever o melhor tratamento. Geralmente esse tratamento está associado com algumas orientações e a priori com alguns medicamentos para diminuir a inflamação se tiver realmente inflamado. E o fisioterapeuta, ele vai avaliar, buscar quais são os fatores biomecânicos que estão levando ao desgaste, que estão levando à lesão e à disfunção. Para quê? Para ele fazer o diagnóstico mais preciso possível, para elaborar o melhor plano de tratamento para você e lhe dar os melhores resultados, certo? Geralmente, esse tratamento está associado com técnicas da fisioterapia manual, da osteopatia, da quiropraxia, da liberação miofascial, certo? Resultando na diminuição das tensões musculares, nas tensões miofaciais, resultando na melhora da mobilidade vertebral, na diminuição das compressões articulares, te dando como benefício todo o processo de diminuição da dor, te dando realmente a melhora da sua dor e devolvendo a sua função, melhorando toda a questão da mobilidade da sua coluna vertebral. Paralelamente ou posteriormente, o fisioterapeuta entra com fortalecimento dos músculos que precisam ser fortalecidos. Para quê? Para todo o seu processo de reabilitação ser completo. O que é o completo? Você ter realmente melhorado a sua dor, você realmente ter recuperado os seus movimentos e você ter uma coluna forte, uma coluna estável. Ou seja, os movimentos serem harmônicos, os movimentos serem estáveis, serem coordenados, tá certo? E serem os movimentos normais para você, tá bom? E quando a gente fala de prognóstico e de prevenção, o prognóstico depende de cada caso, do tempo da dor do indivíduo, de como está aquele processo da dor, se é uma dor aguda, uma dor crônica, geralmente é dor crônica, né? Enfim, dependendo de vários casos, geralmente o paciente ele evolui em 2 a 3 meses de tratamento, ele consegue evoluir bem na questão da diminuição da dor e melhora da função, tá bom? E quando a gente fala em prevenção, se você está percebendo que faz movimentos repetitivos, o mesmo movimento todo dia e que sua coluna está meio solta, ela está descoordenada naquele movimento, você faz um movimento em excesso, procure imediatamente um trabalho de fortalecimento da sua coluna vertebral. Geralmente você pode encontrar esse fortalecimento no Pilates, no treinamento funcional, na musculação, certo? Tudo isso vai te ajudar a melhorar a estabilidade da sua coluna vertebral e possivelmente diminuir as chances, prevenir que você venha evoluir com dores na região